Boa noite a todos e a todas. Confesso que eu já estou cansado. Gravei esse vídeo já há 1h30, 2 horas atrás. A ideia é falar sobre o século XIX, suas conquistas e suas decepções. Não pretendo levar aqui o mesmo tempo que eu levei da última vez para gravar esse vídeo, porque realmente foi muito cansativo. E o programa que eu estou utilizando, que é o Canva, não permite gravar mais de 30 minutos sem que você pague por isso, então eu tive que pagar uma parcela por isso, mas pelo visto eu vou ter que gravar tudo de novo. É um problema que a gente enfrenta, lamentavelmente, quando a gente está lidando aí com a tecnologia. Mas vamos lá. O título dessa apresentação é o século XIX, suas conquistas e suas decepções. O século XIX foi um século XIX de muitas conquistas, realmente, principalmente no campo da ciência e no campo também da tecnologia. Várias coisas foram criadas no século XIX, vários pensamentos novos surgiram, isso já no século XVIII iluminista. Quando a gente fala de iluminismo, a gente pensa sempre no iluminismo francês, mas houveram vários iluminismos. Portanto, também várias concepções de mundo. Essa unidade temática, ela faz parte aí do primeiro ano do ensino médio, do primeiro bimestre. O currículo do ensino médio mudou, pelo menos de 2020 para cá, que foi quando terminou a pandemia, 2021, perdão. Quando terminou a pandemia, a gente já estava com um currículo novo e a gente ainda está tentando acertar algumas coisas. Então, questões que não eram trabalhadas no primeiro ano, agora são trabalhadas. Aqui no próximo slide nós temos a unidade temática, totalitarismo e conflitos mundiais. É isso que nós temos que abordar. É claro que a ideia minha aqui nesse momento é fazer uma análise um pouco mais geral e não tão específica assim desses totalitarismos, mas vamos aqui só para deixar claro, esse totalitarismo se refere à União Soviética, ao regime do Mussolini na Itália, ao Hitler, e não podemos esquecer também o Franco. São regimes totalitários que se protegeram da crise de 29, exatamente por não terem uma política econômica de não intervenção do Estado. Eu acho que depois da crise de 29 ficou claro que é necessário o mínimo possível de regulação do Estado dentro da economia para que as coisas possam caminhar de uma maneira harmônica dentro da sociedade. No Brasil, por exemplo, hoje fala-se bastante sobre a questão do Banco Central e do governo federal. O Banco Central mantém os juros lá em cima, o que privilegia uma parcela importante da população, enquanto mantém uma outra parcela da população à míngua. Então, esses totalitarismos eles não tinham relação nenhuma com a mão invisível do Estado do Adam Smith. E os conflitos mundiais foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. A Primeira Guerra acontecendo em 1914, o que vai fazer com que o Hobsbawm diga que o século XX de fato começa aí, porque a Primeira Guerra ela vai representar uma ruptura aí nessa estrutura. O século XIX inteiro ele é um século relativamente pacífico, embora também seja um século de corrida armamentista, também é um século pacífico. O último grande conflito foi em 1915, ainda na era napoleônica, e depois disso o homem europeu ele não conhece a guerra. E não posso dizer que esse desconhecimento da guerra tenha levado a esses conflitos mundiais,
mas posso afirmar categoricamente que o imperialismo, a busca por novos mercados, a busca por novas matérias-primas, a exploração de outros países e a disputa desses países ocidentais por esses países acabou levando aí o mundo a dois conflitos catastróficos do ponto de vista humano. Nunca houveram guerras com tantas vítimas civis e com tantas máquinas eficientes na arte de matar. Essas máquinas, inclusive, que são aí consequência do avanço tecnológico que a humanidade vinha experimentando aí nesse momento. Então, nem tudo são flores. A gente ouve falar, às vezes, que a tecnologia ela é neutra. Eu não sei se ela é neutra, porque, afinal de contas, quando estamos desenvolvendo uma tecnologia, nós temos uma certa consciência de como essa tecnologia vai funcionar, qual que será o impacto dessa tecnologia na sociedade, quais serão os desdobramentos. Então, eu não acredito em tecnologia que seja neutra. Falar que os mísseis inteligentes de Israel na faixa de Gaza sejam uma tecnologia neutra me parece um absurdo nesse sentido. Claro que você não é obrigado a concordar comigo. Eu só estou aqui fazendo uma reflexão daquilo que eu penso sobre a tecnologia. Neutralidade é uma coisa muito complicada, principalmente quando a gente fala de ser humano, porque o ser humano é que desenvolve tecnologia. E o ser humano não é neutro. O ser humano é movido por paixões, é movido por interesses diversos. Eu não sei se eu me apresentei, eu me chamo Márcio, eu sou professor de História e estou aqui fazendo esse levantamento geral aí sobre esse componente curricular do primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Nós temos um outro slide, que é a unidade temática, e aqui a gente tem unidade temática, habilidades, objetos de conhecimento, totalitarismos e conflitos mundiais. EF09HI19, a habilidade exigida é o que vai pedir do aluno para caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. O colonialismo na África, as guerras mundiais, a crise do colonialismo e o advento dos nacionalismos africanos e asiáticos. Eu destaco aqui, antes de mais nada, dois autores importantes para falar desse período. O Hobsbawm, que fala de uma maneira bem abrangente, quando ele escreve A Era das Nações, e fala também de Hannah Arendt, quando ela fala sobre os totalitarismos. Então, são dois nomes que a gente não pode deixar de lado quando estamos estudando esse período em especial. E claro que você pedir para o aluno ler esses dois livros é muito complicado. A gente tem uma cultura no Brasil de pouca leitura, mas acredito que seja a nossa o nosso objetivo como professor fazer com que o aluno leia. Não fazer com que ele leia, mas pelo menos pedir para que ele leia. Se ele vai ler ou não, aí já é alguma outra coisa. A nossa parte aqui é pedir, olha, existe esse livro da Hannah Arendt sobre o totalitarismo, é bom que você leia. Existe esse do Hobsbawm sobre a Era dos Extremos, espero também que você leia. Se ele lê ou não, aí vai ser uma decisão pessoal dele. A sua parte como professor você tem feito. Geralmente as minhas aulas são expositivas, eu trabalho com alguns artigos, raramente eu peço para eles lerem algo mais substancial, um livro, por exemplo,
Geralmente eu faço a referência do livro, digo que é importante, mas eu não digo para eles que eles tenham que ler ou não ler. Mas eu já vi alunos, por exemplo, aparecendo na sala de aula com Apologia da História ou Ofício do Historiador, do Mark Bloch, e lendo, e com dúvidas, e perguntando. Então, eu acho que às vezes mencionar as obras são muito importantes nesse sentido. Bom, tem uma pessoa que a gente não pode deixar de falar, que não é exatamente do século XIX, é do século XVIII, mas que vai influenciar muito o século XIX, que é o Adam Smith e o liberalismo. O Adam Smith fala da mão invisível do mercado. Ele acreditava que os anseios pessoais de melhorias de vida das pessoas fariam com que cada pessoa, lutando a sua própria guerra, a sua própria batalha, conseguisse aí melhorar de vida, o que seria bom para um país de uma maneira geral, e que o Estado deveria garantir a segurança nacional, a regulamentação das leis, devia servir como uma espécie de soberano fiscalizador, digamos, dessa forma. O problema é que o Adam Smith está no século XVIII, e o século XVIII é um século de acumulação de capital. Ainda não podemos ver exatamente, muito claramente, o liberalismo, as consequências do liberalismo e nem as consequências do imperialismo que virá desse liberalismo europeu do século XIX. A gente sabe que mais para frente, lá em 1929, esse liberalismo, essa mão invisível do Estado, vai representar uma crise muito grande para o sistema capitalista. Foi uma crise de proporções assim tão gigantescas que quase acabou com o capitalismo, e se não houvesse uma intervenção do Estado ali naquele momento, muito provavelmente o mundo inteiro entraria num colapso muito grande. E como se reorganizaria isso novamente, aí seria complicado, né? Os Estados Unidos, por exemplo, saem da crise com obras públicas. É o governo assumindo a responsabilidade de tentar controlar a sua economia, de tentar criar empregos e de tentar fazer com que a economia volte a se movimentar e volte a crescer. Então, isso poderia fazer muito sentido para o Adam Smith, que foi o maior, né, da sua época. Não é porque nós tivemos a crise de 29 que nós devemos virar as costas para o Adam Smith, porque um intelectual do calibre de Adam Smith sempre é bom ser observado, é bom ser sempre lembrado, mas esse liberalismo, essa mão invisível do Estado, lá na frente vai se mostrar um problema. Tem uma foto aqui do Adam Smith no século XVIII, grande intelectual da sua época. Um pouco mais na frente, nós temos o conflito camponês e trabalhador citadino na Inglaterra. Parece que não há um conflito aí, mas há uma grande diferença entre o camponês, que é aquele homem que acorda quando o galo canta, trabalha até o sol ficar pino e depois tira a cesta, vai para casa e dorme quando o sol se põe. Esse é o tempo do camponês, esse é o tempo da natureza. O camponês ele vive em simbiose com a natureza. Até hoje, se nós viajarmos aí para alguns sertões do país, nós vamos ver pessoas, vamos observar pessoas vivendo dessa maneira. Na cidade, o tempo que corre é o tempo do relógio. Cada minuto que passa, cada segundo que passa é contado.
Como costumam dizer os americanos, time is money, né? Um minuto a menos na linha de produção representa aí uma produção menor. Então, cada minuto é muito importante dentro desse sistema, que tem hora para o trabalhador começar a trabalhar, tem hora para ele parar para almoçar, tem hora para ele voltar, tem hora para ele trabalhar até o apito da fábrica dizer assim, chega. E a gente está falando aqui de uma Inglaterra do século XIX. A gente está falando de uma Inglaterra que passa pela Revolução Industrial. Na segunda metade do século XVIII até o século XIX é uma revolução grande, uma revolução ininterrupta. Hoje nós falamos de uma produção 4.0. É como se essa revolução industrial não tivesse terminado. Tem um livro do Hobsbawm interessante também, onde ele fala, eu não consigo me recordar agora, mas ele começa a falar de um período da Inglaterra até a Revolução Industrial. Ele vai mostrar como as cidades inglesas, as cidades industriais e o próprio trabalhador, ele sofre bastante com essa nova forma de trabalho, porque se observarmos bem, o camponês tem terra, ele planta, ele vive e ele trabalha de acordo com aquilo que ele acha que tem que trabalhar, ele não é um explorado nesse sentido. Ah, professor, mas aí tem aqueles camponeses que pagam impostos. Não, ele não é considerado um explorado, não é o trabalhador fabril, aquele que tem hora para entrar e tem hora para sair e que não tem direitos. O Thompson analisa muito bem essa questão quando ele fala sobre a classe operária inglesa. É um trabalhador que sente as coisas de uma maneira diferente. Trabalha 13, 14 horas por dia, 6 dias por semana, guarda o domingo para ir para a missa. As cidades são poluídas, Londres, Yorkshire, Manchester, são cidades insalubres. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto aqui sobre essas cidades, que vocês vão poder ter uma ideia mais ou menos daquilo que eu estou falando. Mas é um trabalhador que sofre porque ele perde a sua característica de ser humano dentro da fábrica. Se ele trabalha 14 horas por dia, ele não é ele. Ele não é um indivíduo. O que ele é dentro da fábrica? Um operário. O que ele é fora da fábrica? Ninguém sabe. É o trabalhador, o operário, dentro desse novo sistema de produção, ele é reificado. E essa reificação é uma reificação que vai desumanizar o trabalhador exatamente por conta desse sentido. Aqui eu tenho um slide que vai falar mais ou menos a mesma coisa, o tempo do campo, o tempo da cidade. Quem trabalha isso bastante, de uma forma bastante concisa, é o Raymond Williams, se eu não me engano, está aqui do lado. Isso mesmo, a Raymond Williams, o campo e a cidade. O modo de se ver a passagem do tempo, o modo de sentir, o modo de se comportar, a cultura do campo e a cultura da cidade são culturas diferentes. Então, esse trabalhador que vai para a cidade, ele é um trabalhador que vai ser explorado. Ele vai receber baixos salários, ele não vai ter direitos trabalhistas, isso é uma coisa que vem muito depois. Falar em bem-estar social na Europa, no século XIX, é uma coisa absurda, porque isso não existe. Começa-se a pensar sobre isso no final da Segunda Guerra. Não é à toa que muitos europeus acabam saindo da Europa por conta da guerra ou por conta da situação que viviam e vão para outros países onde a esperança de vida era melhor, como foi o caso dos alemães e dos italianos que vieram para o Brasil entre o século XIX e o século XX. Então,
é uma coisa que a gente precisa levar bem em consideração nesse momento específico do século XIX. O século XIX também foi um século muito científico. É um século que produziu nomes como Auguste Comte, que alguns consideram como o pai da sociologia. Não sei se é o pai da sociologia, mas com certeza é o pai do positivismo. O positivismo é aquela ideia de realidade, de que a realidade da sociedade ela podia ser apreendida como se fosse numa fotografia. Era possível, através de uma análise minuciosa da sociedade, ter um retrato fiel do que era aquela sociedade. Do ponto de vista positivista, a sociedade funcionava como um corpo que tinha cabeça, um corpo que tinha coração e um corpo que tinha braços e pernas. Era um lema positivista também que sem ordem não haveria progresso. Essa ideia ela fez muita diferença aqui no Brasil, principalmente na época do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas entra no poder em 1930 através de uma revolução. Em 1937 ele se torna um ditador. Tem essa ideia muito enraizada dentro dele, a ideia de ordem e progresso. Por isso que há uma concessão entre Getúlio Vargas e os trabalhadores. Essa concessão ela tem a ver com a CLT. Não foi um benefício que o governo Getúlio Vargas deu aos trabalhadores, mas foi uma tentativa de negociar com os trabalhadores para que esses se mantivessem longe dos comunistas. Você vê que até hoje é muito difícil a classe trabalhadora brasileira se aproximar da esquerda ou se sentir representada pela esquerda, embora as pautas da esquerda sejam as pautas justamente dos trabalhadores. Mas a esquerda sempre foi vista como incendiária, como tumultuosa, contra o trabalho. A ideologia trabalhista do Getúlio Vargas também passa aí a fazer uma grande diferença, passa aí a fazer parte do dia a dia do brasileiro, né? O que era ser um brasileiro. Essa era a ideologia do Estado Novo, era criar uma ideia de brasilidade, uma ideia de nacionalidade, em pleno início do século XX, ali onde você tinha muitos estrangeiros no Brasil. Onde é que estavam esses brasileiros, afinal de contas? Quem era esse brasileiro, afinal de contas? Para isso ele chama muitos intelectuais. Tem um artigo da Mônica Pimenta Veloso, da própria Fundação Getúlio Vargas, onde ela escreve sobre literatura e nação. E aqui eu já aproveito para levantar uma pergunta, né? Já que nós brasileiros lemos tão pouco, e no início do século XX era pior, porque ainda por cima éramos analfabetos. Que importância teria a literatura para essa sociedade? Mas é claro que não era apenas a literatura. O Departamento de Imprensa e Propaganda também fazia o seu papel. Não havia porquê, isso depois, no segundo governo de Getúlio Vargas, em 1950, não havia porquê o trabalhador se revoltar, já que ele tinha direitos, eram os direitos trabalhistas. Ele tinha também a Justiça do Trabalho, que foi comandada durante alguns meses pelo João Goulart, e o direito de greve, que estava lá manifestado na Constituição de 1946, ele passa a ser visto como uma espécie de antidireito na década de 51, quando Getúlio Vargas volta ao poder. Ou seja, já não é mais aquele Getúlio Vargas de 1937, não era mais aquele Getúlio Vargas de 1930, embora continuasse sendo um ótimo articulador. Ele ainda tinha uma visão muito incisiva com relação ao trabalho.
trabalho e ócio não dão certo. Se você para, você está prejudicando a produção. Se você prejudica a produção, você prejudica o país. Então a greve torna-se como um antidireito, coisa de agitador, coisa de comunista e etc. O trabalhador digno é aquele que trabalha, sabe que tem seus direitos, não reclama por conta disso, e se tem alguma coisa que ele precisa resolver, ele resolve com o patrão através de acordos coletivos, e nós sabemos como que eram os sindicatos, na verdade. Né? Os sindicatos eram sindicatos mais governamentais, representavam mais os interesses aí das empresas do que dos trabalhadores. Mas aí, falando um pouco mais sobre esse mundo científico do século XIX, você vai ter também nomes importantes surgindo aí um pouco no final do século XIX, como Freud, e também Darwin, e também Nietzsche. Eu acho que são nomes que nós não podemos deixar para trás. Aqui, só para título de ilustração, nós temos uma cidade inglesa do século XIX. Percebam vocês como as casas elas são coladas umas às outras. Eram casas insalubres, eram casas onde o trabalhador mal alimentado, cansado, esgotado, não tinha onde descansar direito, não tinha como se locomover de um canto para o outro. Tinha o domingo só para ir à missa, era o lazer que esse trabalhador tinha. Ele aí, nessa situação de insalubridade, era muito comum então que esse trabalhador também adoecesse. Adoecesse numa época onde você não tinha nenhum tipo de direito trabalhista. Você não tinha nenhum tipo de respaldo nesse sentido. E aqui mais uma imagem do progresso, que aí nós temos o trem, e você vê essa enorme fumaça aqui em cima saindo. Eu fico olhando para essa imagem hoje, em pleno século XXI, e fico pensando em como isso é inconcebível. O combustível é o carvão. Em tempos de emergência climática, em tempos em que a gente fala de reduzir gases que poluem o meio ambiente, tudo, você vê uma imagem como essa no século XIX. Claro que os homens e as mulheres do século XIX não iriam olhar para essa imagem da mesma forma que nós olhamos aqui agora no século XXI. Mas o trem representou um símbolo muito grande do desenvolvimento tecnológico da Europa no século XIX. Esse trem ele servia para transportar carga, ele também transportava pessoas, ele diminuiu distâncias, e o mundo foi ficando paulatinamente menor no século XIX, principalmente no século XX, quando a gente vai ter também o advento aí da aviação. Né? Aqui um personagem importante, que é o Thomas Malthus, demógrafo, que fez uma equação coerente. Ele falou, olha, a população vai crescer a um nível desordenado e nós não vamos conseguir produzir comida para todo mundo. Ou seja, essas pessoas elas vão passar por problemas. A grande questão é que a equação ela é lógica, mas ele estava fazendo uma previsão do futuro que não se concretizou. Se a gente parar para pensar no século XIX e depois no século XX, a gente vai perceber, principalmente na Europa, um processo de envelhecimento da população que é muito grande. Então, o problema que nós temos hoje é uma quantidade de idosos que é, em alguns casos, maior do que a população de pessoas ativas. E são essas pessoas ativas que sustentam o sistema previdenciário. Em termos de produção de alimentos, nós temos uma tecnologia muito boa, muito avançada, avançamos bastante nos últimos 100 anos em relação a isso. O Hobsbawm mesmo, na era dos extremos, ele vai dizer
que depois da Segunda Guerra Mundial será a primeira vez que a Inglaterra vai produzir alimento suficiente para alimentar a sua população e ainda garantir um excedente. Hoje nós temos dados de que o mundo inteiro desperdiça toneladas de alimentos, o que eu acho muito estranho, porque já que desperdiçamos tantos alimentos, por que tem tanta gente passando fome? São questões aí que a gente precisa também tentar compreender de alguma maneira. Eu peço desculpa a vocês se eu estou falando tão baixinho assim, é porque já passa da meia-noite e eu não vou falar tão alto para não incomodar a minha esposa que está aqui no quarto dormindo. Por isso que eu estou falando baixinho dessa maneira. Também prometo que não vou me alongar bastante. Aqui eu estou adiantando a situação que vai levar à Primeira Guerra, né? A disputa por território, a disputa por explorar territórios. A África é um continente que sempre foi explorado. Já havia relações de europeus com o Oriente, a China, o Japão, a África, mas a África é um continente rico em matérias-primas, é um continente onde você faz dinheiro de forma muito fácil. E embora você tenha muitos países africanos comemorando a sua independência e a sua liberdade na primeira e na segunda metade do século XX, uma reportagem recente do portal Outras Palavras me deixou assim de cabelos em pé. Você tem o FMI hoje na África, agindo na África como o FMI agia na América Latina no século XX. Ou seja, eu libero dinheiro para esses países, mas eu quero que esses países façam aquilo que eu acho que eles devem fazer para combater a corrupção governamental. É uma ideia interessante. O problema é que o FMI esquece que a corrupção ela não é só governamental. As multinacionais também são corruptivas. Tem um caso específico de uma empresa suíça que explora minérios na Zâmbia por preços assim risíveis, manda esse minério para uma outra empresa na Suíça, que na verdade pertence ao mesmo dono, são só duas empresas diferentes, mas que pertencem ao mesmo grupo, e essa empresa negocia esse minério na Europa a preços normais, a preços elevados. Ou seja, a riqueza que devia ficar na África não fica. A pobreza da África, ela é o resultado da riqueza da Europa. Eu penso dessa forma. O nosso subdesenvolvimento na América Latina representa a riqueza da Europa. E não só da Europa, mas eu acho que em maior ou em menor medida também com relação à riqueza dos Estados Unidos. Mas isso é uma discussão que eu vou deixar para depois, já que a nossa intenção aqui é fazer levantamentos gerais sobre o século XIX. Nós temos um quadro, Teorias Raciais no Brasil e no Mundo, e a Redenção de Khan, é o nome dessa tela. É uma tela de Modesto Brocos. Aqui você tem uma senhora negra, uma moça mestiça, um rapaz branco e uma criança que também é mestiça, mas que nasce branca, e a senhora negra ela está agradecendo pela criança ter nascido de pele clara, porque os mestiços de pele clara no Brasil tinham uma sorte diferente daqueles mestiços de pele escura. Eu não preciso ir muito longe, entre o século XIX e o século XX, a engenharia social de transformar o brasileiro em algo que se aproximasse com o europeu era algo muito falado, né? A ideia de embranquecer o brasileiro. Gobineau, um dos teóricos racistas, né,
O racismo ele é datado do século XIX, né? Ele não acontece por conta do século XVI, por conta da escravidão moderna, mas ele é uma consequência disso. O europeu estava em tudo quanto era lugar, estava governando tudo. O governador fez uma viagem ao Brasil, falou horrores do brasileiro, falou que Pedro de Alcântara, nosso imperador Pedro II, era o único homem virtuoso, era o único homem puro que existia em meio a tanta degeneração, que era assim que essas pessoas viam esse tipo de situação. Estudos de craniometria eram realizados aqui no Brasil por Nina Rodrigues, e era esse mesmo Nina Rodrigues, por exemplo, que dizia que, olha, o cérebro daquela pessoa ali, ela é menor. Então, se ela é menor, ela não tem uma capacidade cognitiva como eu, você que tem um cérebro maior. Isso é um problema porque essa pessoa ela tem uma predisposição para cometer crimes, por exemplo. Curiosamente falando, a gente encontra hoje uma população carcerária que é majoritariamente negra, mas isso não se explica por questões raciais. Isso se explica porque nós vivemos num país onde as situações, onde não existe a igualdade de oportunidades entre os brasileiros. Haja vista a diferença que existe entre alunos de escola pública e alguns alunos de escola particular, por exemplo, né? É algo que a gente precisa pensar. O que acontece? Afinal de contas, essas pessoas elas são menos inteligentes? Não é o caso. Hoje nenhum cientista sério vai dizer que você é menos inteligente porque você é negro ou porque você é indígena. O que nós temos hoje é uma diferença que é étnica. O que significa isso? Uma diferença que é étnica. É uma diferença cultural. As pessoas se diferenciam por cultura. Não existe aquele povo que é mais ou menos inteligente. Existe um povo que teve mais oportunidades do que outro povo. No Brasil, que é um país tão desigual, fala-se ainda em meritocracia. Acho que a gente pode começar a falar em meritocracia no Brasil quando as situações forem iguais. E aí, quando elas forem iguais, aí a gente pode falar em meritocracia. O Brasil passou por mais de 300 anos de escravidão, sofremos suas consequências desse processo até hoje. Em 2003, em Durban, houve uma reunião envolvendo vários delegados de países africanos com países europeus. Os países africanos exigiam indenizações, havia presença também de ONGs. Essas ONGs não queriam indenizações, elas queriam reparações, o que é bem diferente. E a justificativa do Ocidente é que a escravidão ela era uma coisa comum, não era um crime. Humanamente falando, a gente sabe que é um crime, mas no século XVII, no século XVIII, não. Ela só vai ser proibida pela Inglaterra em 1750. Ou seja, antes disso, todo mundo praticava a escravidão, sobretudo os países africanos. Então, falar de indenização é uma coisa muito complicada. Mas as reparações são importantes, porque as reparações elas abriram espaços, por exemplo, para o ensino de África na escola, ela abriu espaço também aí para política de cotas, as tais ações afirmativas, que são muito importantes, e não é porque o negro mereça esse privilégio. Isso não é privilégio, isso é reparação. A situação do negro no Brasil hoje, ou mesmo que você olhe lá para os Estados Unidos, é uma situação bem diferente se você comparar com pessoas que não são negras, que não tiveram essa ascendência e que não tiveram suas histórias suprimidas. Porque levantar a história dos escravizadores é mais fácil do que levantar a história dos escravizados, porque a história dos escravizados foi suprimida.
Essa aqui é a grande questão. Teve uma jornalista da Pública que fez um levantamento e descobriu que, por exemplo, a família do Fernando Henrique Cardoso no século XVII era uma família de escravocratas. Tarcísio de Freitas também veio de uma família de escravocrata. É importante mencionar aqui que eu não estou dizendo que Fernando Henrique Cardoso e Tarcísio de Freitas saibam disso. Na verdade, acho muito difícil que eles saibam disso. Mas é essa questão, quando você faz o levantamento de algumas famílias. A intenção da jornalista depois é fazer um levantamento sobre o jurídico do Brasil, né, o sistema judiciário brasileiro, e as suas raízes. Nesse país, a pobreza, a miséria e a injustiça parece algo que passa mesmo de pai para filho, de geração para geração. Bom, a gente não pode deixar de esquecer também, só lembrando que essas imagens aqui, elas são imagens do YouTube Imagens. Aqui é a figura de Marx. Marx foi um importante pensador do século XIX, pensou muito sobre o capitalismo, ele e o Engels. Ele escreve o manifesto do Partido Comunista, os manuscritos econômicos filosóficos, escreve o Capital, passou a vida a estudar as consequências do capitalismo. Muitos conceitos ainda são aplicados ainda quando a gente fala de alienação do trabalhador, quando a gente fala de mais-valia, mas a ideia dialética do Marx de que a Revolução Burguesa traria consigo o germe da sua destruição, que seria o proletariado, ela se mostrou um pouco contraproducente hoje, no século XXI, porque acho que a burguesia deve ter lido Marx. Essa que é a questão. Uma que o trabalhador ele nunca deixou de ser um alienado. Essa que é a grande questão. Ele nunca parou para pensar sobre a sua condição de explorado. E eu tenho minhas dúvidas se ele se vê como um explorado, né? Se ele não sente alegria por pelo menos ter um trabalho. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, a articulação com os sindicatos também é muito complicado. O sindicato, eu não sei como funciona fora do Brasil, mas no Brasil o sindicato é muito fraco e é pouco representativo. Então, como brigar de forma legal, como brigar de forma direta, se você tem um grupo de pessoas que não pensam a sua situação de empregados, e aí eu vou colocar de novo essa frase de reificados, porque são objetificados. Você tem lá 8 horas do dia que você não pertence a você mesmo, você pertence ao seu patrão. Nesse mercado, porque é isso que é o capitalismo, é um enorme mercado, todo mundo está vendendo alguma coisa e você também está vendendo. Você está vendendo a sua força de trabalho. Olha a diferença é que eu só posso precificar aquela caneta, eu posso precificar aquele livro, a minha força de trabalho eu não posso precificar. Né? Eu vendo a minha força de trabalho por aquilo que o meu patrão pretende pagar e pronto. Então, muitas ideias do Marx elas permanecem ainda muito afloradas. A questão da contradição do capitalismo, que é a própria mão de obra. Recentemente teve um livro do... esqueci o nome dele agora. Ele é um geógrafo, que ele fala que o próprio meio ambiente também é uma contradição do capitalismo. Ou seja, o modo que nós produzimos hoje, ele não tem como se sustentar por muito tempo por conta dessas questões. Já que estamos falando de pensadores, eu aproveito para colocar aqui o Nietzsche, o seu martelo. O Nietzsche que fala que nos libertaríamos quando deixaríamos as superstições de lado. E quando ele fala das superstições, ele está se referindo à igreja de uma maneira geral, à ideia de Cristo, à ideia de Deus. Ele escreve a morte de Deus, inclusive.
E ele acha que essa ideia é a ideia que nos mantém presos, sem poder usar o máximo das nossas forças. O homem que se libertasse de todas essas superstições, segundo Nietzsche, seria o super-homem, aquele homem que não bastaria mais nada além de si mesmo. Quanto a Nietzsche, eu cheguei a ler alguma coisa, Genealogia da Moral, cheguei a ler Ecce Homo, Assim Falava Zaratustra, Além do Bem e do Mal, mas eu não vou aqui falar muito do Nietzsche, não, porque o pensamento do Nietzsche é complexo e eu não sou filósofo. Né? Gosto de ler o Nietzsche, mas eu deixo para os filósofos falarem sobre Nietzsche. Mas é claro que há personalidades que nós precisamos falar, como Darwin, por exemplo. A ideia de evolução não era uma ideia nova, já era uma ideia defendida por Lamarck, mas o Darwin ele vai estruturar a sua teoria de uma forma irrefutável. É impossível você não falar de seleção natural. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas são aqueles que mais se adaptam. E você tem provas disso espalhadas pelo planeta. Você tem os fósseis. Por que aqueles animais viveram num determinado período do ano e não vivem e desapareceram? Eles não se adaptaram ao meio. De acordo com Darwin, eles não se adaptaram ao meio. Claro que as ideias do Darwin, assim como as ideias do Nietzsche, vieram balançar aí o mundo científico. E o Darwin foi muito atacado, principalmente pela igreja, por essa ideia de evolução. Ele fala muito pouco sobre evolução humana, inclusive, e criaram uma ideia meio que para ridicularizar o Darwin de que o ser humano teria vindo de um macaco, coisa que o Darwin não disse. Nós evoluímos de um ente comum, de um elo comum, mas em nenhum momento ele afirma que o homem tenha evoluído de um macaco. Leia a teoria das espécies do Darwin e tire você suas próprias conclusões. Aqui nós temos o resultado da tecnologia, a tecnologia a serviço da guerra. Eu vejo esse coraçado agora e me lembro também das bombas inteligentes que Israel usa contra o Hamas e o Líbano. Você identifica pontos ali onde há inimigos, mas não interessa se há um inimigo e o resto são pessoas inocentes. Então você explode um prédio público onde centenas de pessoas inocentes acabam perdendo a vida ou se ferindo gravemente para você derrotar um alvo só. Li recentemente o Eduardo Janet, Vícios Privados, Benefícios Públicos, onde ele fala justamente sobre isso. A tecnologia e a ciência desenvolveu rápido, principalmente nos últimos 100 anos, mas parece que a nossa moral não. A gente decidir o que é lícito e o que é lícito ainda é muito difícil. No primeiro capítulo ele fala sobre o neolítico moral. Parece que nós vivemos na Idade da Pedra, nesse sentido. Somos crianças brincando com brinquedinhos muito perigosos. E isso que é um problema muito sério atualmente. Né? Eu vou concluir aqui. Eu espero que depois dessa conclusão eu consiga salvar esse vídeo, porque o Canvas me fez pagar. Um vídeo de mais de meia hora não dá para ser gravado, a não ser que você pague, então tá bom. Então eu estou gravando o vídeo de novo, já passou de meia hora e eu vou ver se eu consigo concluir aqui. Concluir eu consigo, né? Preciso ver se eu consigo salvar o vídeo. Então a ideia era só fazer mesmo uma menção ao século XIX e depois trabalhar de forma mais específica sobre cada uma dessas questões
entender como o imperialismo acaba gerando uma corrida armamentista entre esses países e uma situação extremamente delicada, onde a diplomacia ela falha. E ela falha também, eu acho que na minha opinião, porque ninguém sabia o que seria essa guerra. Acho que as pessoas acreditavam que essa guerra ia acabar cedo e que não morreria tantos civis. Foi, com certeza, a guerra mais violenta, as guerras mais violentas que a humanidade já enfrentou. A Segunda Guerra foi provocada, não dá para colocar a culpa só em uma pessoa, mas o Hitler tinha esse revanchismo em relação aos outros países, principalmente por conta do Tratado de Versalhes e por conta da multa que a Alemanha era obrigada a pagar. Então ele tinha como propósito de vida fazer a Alemanha voltar a ser o que era antes, grande e forte. Eu acho que se ele não tivesse levado a Alemanha para a guerra, eu acho que ele teria feito um bom governo na Alemanha e eu acho que todos estariam satisfeitos. Não havia essa necessidade de você levar um povo inteiro para a guerra, para uma revanche sem sentido. Eu acho que por hoje é só. Já faz muito tempo aqui, já 10 minutos para uma, eu também preciso descansar, que amanhã acordarei cedo. Então, muito boa noite a todos e a todas, e a gente vai se falando. Se houver alguma dúvida, pode postar nos comentários, nas perguntas, e eu procuro responder, tá bom? Só lembrando que essa primeira exposição foi uma exposição geral, eu não tratei de nenhum tema específico sobre isso, mas a gente pode fazer isso nas próximas apresentações. Muito obrigado e muito boa noite a todos.